Quero cumprimentar o colegiado, servidores dessa casa e advogados, todos que compõem nosso pleno. Registro a presença do excelentíssimo senhor conselheiro Érico Desterro, Josué Filho e Yara Lins, dos conselheiros convocados Mário Filho, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, e do Luiz Henrique, em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, do auditor Alípio Filho e da procuradora Evelyn, em substituição ao procurador-geral Dr. João Barroso. Registro ainda a ausência do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Ari Moutinho Júnior e do auditor Albert, por motivo de saúde, do conselheiro Júlio Pinheiro, em virtude dos usufrutos de férias, e do procurador-geral Dr. João Barroso, por motivo justificado. Dessa forma, com a bênção de Deus e a luz de Santa Clara, declaro aberta a 7ª sessão desse egrégio Tribunal Pleno em 17 de março de 2020. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão deste Tribunal Pleno. Ninguém se opõe, dou por aprovada. Eu gostaria, antes de iniciar o expediente, de fazer um registro ao colegiado, que hoje pela manhã recebi um telefonema do nobre conselheiro Júlio Cabral, que recebeu alta e está de pronto voltando ao tribunal. Por uma questão só do momento que está sendo vivido o Brasil, ele vai esperar acalmar um pouco, mas ele já está de alta, está retornando ao Tribunal de Contas. Essa seria uma boa notícia para todo o colegiado. Graças a Deus. Com a palavra, o conselheiro Yara. Gostaria de parabenizar o presidente, a presidência do tribunal, com as medidas que vem tomando nessa prevenção do coronavírus e mostrou a ética, a responsabilidade com todos nós e principalmente para que nós possamos ficar tranquilos que o nosso tribunal, a presidência está tomando todas as providências para que nós possamos ficar livres disso e nos resta orar para que Deus possa nos proteger e abençoar a todos, pedindo que isso passe logo, Excelência. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Presidente, Palavra o conselheiro ainda há pouco Josué. nós recebemos ao viçareiro notícia da alta que terá o nosso querido e eminente conselheiro e amigo, Antônio Júlio Bernardo Cabral. Interessante que o aniversário dele foi ontem. Eu havia dito a Jussara, meu pai era um estudioso da numerologia e da astrologia, que ele entraria no paraíso zodiacal a partir do dia 16 de março, data do seu aniversário. Então, eu estou fazendo tudo, primeiro, para mostrar da alegria. Em segundo lugar, para dizer que Sua Excelência, como pacificador, como conciliador, sempre será uma pedra lapidar nos nossos trabalhos. Também não posso me furtar, ao parabenizá-lo pelo aniversário e pedir que Vossas Excelências me acompanhem, a registrar as medidas que a Corte de Contas tem tomado, inclusive com a colaboração de vários conselheiros, dentre eles, sobremodo, o eminente conselheiro Érico e a conselheira Yara, na arrumação, na purificação, no álcool gel, na ventilação, na dispensa. Eu estive lendo um conselho muito simples contra, primeiro, o calor é inimigo do vírus. E segundo, sempre que pudermos, um gargarejo com água morna. Sempre. O resto é isso, é não termos muito contato. E esse já é o vírus 19. Pior que o médico que deu a boa notícia disse assim, não, isso daqui a 2, 3 meses passa, mas vem aí o 20, que já se referindo que todo ano ele marca presença, né? O N1, como é? H1N1. H1N1. Por sinal, já me vacinei com todos os anteriores, que eu não me vacinei porque não tem domingo pela manhã. No mais, acho que a gente fazer isso que nós estamos fazendo, tranquilo, trabalhando dentro do possível, né? Arrumando locais de trabalho, mas nós não podemos parar o Brasil, porque senão o número de falidos será muito maior do que o de falecidos. Senhor presidente. Com a palavra o nobre conselheiro Érico Desterro. Inicialmente, bom dia a todos, todas. E eu gostaria de aderir
a lembrança que Vossa Excelência fez da passagem do aniversário do conselheiro Júlio Cabral, decano do tribunal, querido conselheiro dessa casa, que tem despertado em todos nós muita preocupação recentemente pelo seu estado de saúde, e por isso, nesse dia que nós também estamos comemorando mais um ano de vida dele, ficamos felizes com a notícia do seu breve retorno, que deve ser realmente adiado por conta desta nova situação e não mais de qualquer motivo pessoal. Mas, então, eu gostaria aqui de deixar o meu registro dos meus desejos de muita saúde, sobretudo muita saúde ao conselheiro Júlio Cabral nesse seu aniversário, e que ele esteja de volta entre nós, o nosso convívio, o mais rápido possível e quando isto for prudente, evidentemente. E assim gostaria que fosse transmitido também a ele esse meu registro. Eu também me associo, Excelência, à manifestação de parabenização do conselheiro Júlio Cabral e que também seja comunicado a ele o nosso registro. Senhor presidente, Conselheiro convocado Mário Filho. também me associo aos votos de parabenização pelo aniversário do ilustre conselheiro Júlio Cabral, desejando que tenha saúde e muitos anos de vida. Acompanho, Excelência, também as manifestações. Auditor Alípio. Vou aderir também, Excelência, às manifestações. O Ministério Público de Contas Ministério também Público. adere às manifestações de parabenizações. Só um registrozinho, nós invertemos um pouco, nós vamos para o expediente agora. E essa presidência não pode deixar de registrar realmente a alegria do retorno do Júlio Cabral a essa casa, né, para compor o nosso conselho. E principalmente essa notícia chegando no aniversário dele, que foi ontem, né? Foi. Então, realmente é uma bênção esse momento da gente ter a alegria do retorno do nosso Júlio Cabral ao nosso convívio. Vamos aos expedientes. Ofício número 01/2020, do senhor Márcio Cortez, mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, capítulo Amazonas, por meio do qual solicita a disponibilidade do auditório dessa Corte nos dias 13 e 4 de abril para a realização, respectivamente, de solenidade de posse de sua diretoria para o biênio 2020 e 2021 e do curso de trauma. Essa presidente entende que, em atenção às recomendações do Ministério da Saúde e Fundação da Vigilância Sanitária, bem como a suspensão por essa Corte de eventos em que haja aglomeração, o pedido resta prejudicado. Mas, porém, coloca o assunto em discussão do Pleno. Senhor presidente, Com a palavra estou o de nobre pleno acordo conselheiro. com Vossa Excelência de que esses pedidos abriu... Qual é a data? 13 e 4 de abril. Eu tenho a impressão que, por uma medida de prudência, o tribunal não deveria cogitar de qualquer espécie de evento dentro do tribunal até pelo menos fim de abril, claro, e sempre revendo essa data, se as coisas melhoram ou pioram, aumentando isto. Então, seja lá qual for o evento, do próprio tribunal já estão todos cancelados, imagina um evento de fora. Então, eu sou plenamente favorável a explicar, com todo respeito a quem nos pede, que não será possível mais, no mês de abril, qualquer evento dentro do Tribunal de Contas. Eu gostaria, aproveitando essa fala do nobre conselheiro Érico, se o Tribunal Pleno autoriza essa presidência, a de plano já não trazer nem para o Pleno isso, já seja Da minha parte, arquivado está já até dentro desse prazo. Mês de abril, nada. Se o Pleno autorizar, nós não traremos uma Autorizado. notificação número 12 de 2020, do senhor Edgar Maia Albuquerque Rocha, promotor de justiça da 70ª PRODEPEP, por meio do qual certifica a sede da promoção de arquivamento do inquérito civil número 06 de 2016, 0003 748, dígito 2, diante da inexistência de fundamento pela propositura de ação pública, depois de esgotada todas as diligências possíveis. Existe que essa presidência já determinou a adoção das medidas cabíveis. Vamos à indicação de proposta. Traga ao conhecimento dessa Corte os ofícios 262 de 2020, SEMA, número 56 de 2020, Prefeitura de Maués,
número 77.220 da CEMED e número 60.220 da FAAR, por meio de quais seus respectivos gestores solicitam o cadastramento das unidades gestoras do sistema e-conta deste tribunal. Essa presidência informa que já adotou as providências cabíveis contra os cadastramentos. Entretanto, faz necessária a distribuição dos órgãos. Dessa forma, essa presidência propõe que o Fundo Municipal de Educação de Maués, o Fundo Municipal de Educação de Boca do Acre e o Fundo Estadual de Mudança Climática, Conservação Ambiental e Serviços Ambientais, este último sendo administrado pela SEMA, seja distribuído respectivamente aos relatores do município de Maués, de Boca do Acre e da SEMA biênio 2020-2021. Acerca da Fundação Amazonas do Alto Rendimento, FAAR, propõe a distribuição por sorteio. Coloca o assunto em discussão. Não havendo manifestação, vamos conduzir dessa forma da sugestão desta presidência. Também trago conhecimento deste plenário que, em virtude da pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus, Covid-19, e seguindo recomendações do Ministério da Saúde e Fundação de Vigilância Sanitária, essa presidência, por reunião com o Conselho desta Corte de Contas, estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao coronavírus, por meio da portaria número 154/2020, publicado em 16 de março do Diário Oficial do Estado. Por fim, essa presidência gostaria de registrar votos de parabéns ao excelentíssimo conselheiro Júlio Cabral, que já falamos e registramos pelo passagem do seu aniversário, que ocorreu no dia 16 de março. Quero desejar suas rápidas melhoras, que já está bem melhor, está voltando ao nosso convívio. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, atendendo ao item 11 da nossa portaria, que foi deliberado pelo nosso Conselho, autonomia para que os gabinetes dos conselheiros, somente fizessem a alternância de acordo com o entendimento de cada conselheiro. Não só o conselheiro, como os procuradores, os auditores. Que fosse apresentada a essa presidência uma tabela de quem estará presente e quem não estará nos gabinetes. Eu peço até à secretária-geral que elabore essa tabela, que a gente encaminhe para cada gabinete, para que a gente venha ter o maior controle do ponto e da frequência nessa casa. Nós vamos adotar medidas para que seja feito. Vamos à distribuição dos lotes. Alguém deseja usar a palavra? Porque nós invertemos, terminou, todos usamos a palavra. Mas se houver necessidade... Eu fiquei sem tratar de um assunto que a senhora procuradora, e aliás agradeço a presença da doutora Evelyn na sessão, a doutora Evelyn pediu que eu tratasse, me apresentou, aliás, uma minuta de um projeto de resolução e pediu que eu, de alguma forma, tratasse desse assunto no plenário, que é exatamente sobre a realização de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Mas eu acredito que tenha já alguma iniciativa do próprio tribunal no ano passado, iniciou-se. Mas, então, eu gostaria, senhor presidente, depois de pedir a autorização a Vossa Excelência para encaminhar, ou a doutora Evelyn encaminha diretamente a Vossa Excelência, essa minuta para contribuir na nossa análise desse assunto, né? E, é claro, não sei se nós temos condição de fazer isso com a rapidez necessária para já atender a essa situação que surgiu, mas, enfim, nós deveríamos pensar a longo prazo nesse assunto, não é? A longo prazo não, desculpa, a curto e médio prazo nesse assunto, não é? Então, eu vou depois passar a Vossa Excelência. Só no intuito, nobre conselheiro, de engrandecer, essa minuta já está no processo da nossa comissão, ela já está nos dias dos fatos para que seja tomada todas as providências. Ok, obrigado. Obrigado. Continua a facultar a palavra. Eu gostaria de dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º, artigo 42, traço B da Lei Orgânica deste Tribunal, que no dia 16 de março, após analisar detidamente o processo de número 11.623/2020, entendi por conceder a medida cautelar constante na representação interposta pela empresa Seven Glock, Serviços e Locação de Equipamento Limitada, em face do senhor Adail José Figueiredo Pinheiro, prefeito de Quari, em razão de possível descumprimento do acordo
número 60/2015, TCE, Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo 11.115/2014, no sentido de determinar à Prefeitura Municipal de Coari o cumprimento do referido acordo. É isso, Excelência. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado. A palavra. Também duas comunicações, Excelência. Em ambos os processos, com pedido de medida cautelar, atuei em substituição à Sua Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro. No processo de número 11.390, de 2020, a SESEX representa, contra ato do vereador da Câmara Municipal de Itacoatiara, sobre possível desproporcionalidade entre cargos comissionados e efetivos, e após análise, entendi que não seria caso de conceder medida cautelar, por isso indeferi e encaminhei o processo para a instrução. E também a partir de uma manifestação da auditoria, comunicando possível falta de disponibilização de edital de pregão, considerando irregular essa falta de transparência, falta de publicação, também apresentou pedido, entendi que havia ali um pedido de medida cautelar, contra ato da Prefeitura Municipal de Maués, que também, após análise, entendi que não seria o caso de concessão, e encaminhei o processo para que fosse autuado e que fosse instruído conforme a nossa norma interna, Excelência. Eram esses os comunicados. Continua facultada a palavra. Vamos à distribuição. Determino, doutor Mitinho, que seja colocado também na distribuição acerca da Fundação do Amazonas do Alto Rendimento. É o número 7. É o auditor. Auditor Mário Filho. Pronto. Esse órgão Vossa Excelência passa a ter a relatoria da Fundação Amazonas do Alto Rendimento, FAAR. Alto rendimento. Ok. Vamos à distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Hércules Terre Silva. Nobre conselheiro Hércules Desterro, lote 8. Conselheiro Josué Filho, Nobre conselheiro Josué Filho, 3. lote 3. Conselheiro Ari Moutinho, Nobre conselheiro Ari Moutinho, 5. lote 5. Conselheiro Yara Lins, Nobre conselheiro Yara Lins, 2. lote 2. Conselheiro convocado Mário Filho, Nobre conselheiro convocado Mário Filho, lote 4. conselheiro convocado Luiz Henrique, Nobre conselheiro convocado Luiz Henrique, lote 1. auditor Alípio, Nobre auditor Alípio, 9. lote 9. E auditor Alba, E o nobre auditor Albert, 7. lote 7. Julgamento adiado, senhor presidente. Vamos aos julgamentos e adiados. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Nós temos dois processos. O processo de número 157 de 2013 retorna após vista do procurador João Barroso, atendida em 9/9/2019, e do nobre conselheiro Hércules Desterro, atendida no dia 16/8/2019. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro e considerando que não foram juntadas manifestações do sistema, passo primeiramente a palavra ao nobre relator. Conforme disse, existem várias restrições nesse processo, e estou propondo aqui o mérito pela ilegalidade do termo de convênio 75.211, irregular a tomada de conta especial e aplicar multa aos responsáveis que tratam os autos. É isso, Excelência, e algumas determinações. Nobre conselheiro Hércules Desterro. Nesse processo 157/2013,
eu verifiquei que as irregularidades apontadas pelo relator, tomadas como graves infrações, são as seguintes: por parte do concedente, ausência de parecer jurídico, ausência de comprovação de regularidade fiscal, adimplência do conveniente na formalização do ajuste, e ausência de comprovação de regularidade quanto a prestações de contas de convênios anteriormente celebrados junto ao órgão concedente, e ainda apresentação intempestiva da prestação de contas ao tribunal. E por parte do convenente, ausência de comprovação de regularidade quanto a prestações de contas de convênios anteriormente celebrados junto ao órgão competente, a mesma coisa lá de cima, e a apresentação intempestiva da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, a mesma coisa em relação acima. Constata-se que as impropriedades não consideradas sanadas na instrução processual referem-se a questões que podem ser tidas por meramente formais, as quais não inviabilizaram a análise por esta Corte da aplicação dos recursos públicos envolvidos, e, se examinadas isoladamente, não iriam macular a prestação de contas ou ivar de vícios as formalidades para a celebração do ajuste. Concernente à intempestividade na apresentação da prestação de contas, não cabe argumentar a prorrogação do prazo legal concedida por órgão não competente, como a secretaria em questão. Logo, considero que esta impropriedade deve permanecer, cabendo aqui uma recomendação, no sentido de que isto não se apresente novamente. Diante do que foi exposto, em divergência com os órgãos técnico e ministerial, eu divirjo da proposta de voto. Aliás, não é proposta de voto. Me desculpe, isso aqui é um voto, não é? Ele está como conselheiro convocado. Muito bem, divirjo do voto no sentido de julgar legal o termo de convênio, irregular, ainda que com ressalvas à prestação de contas. Julgar legal o termo de convênio número 75, 2011, ainda porque isto já está longe, não é? É um convênio do ano de 2011. Julgar regular com ressalvas a tomada de contas especial do termo de convênio, mas aplicando multa ao responsável, o senhor Nivaldo Pereira da Mota, no valor de R$ 1.706,80, o mínimo, não é? Por conta da não apresentação e da necessidade do poder público ter que tomar as contas, fazendo aquelas outras determinações de praxe. Esse é o meu voto, senhor presidente. Continua em discussão, em votação. Como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Com o voto revisor, Érico Destilho. Com o voto revisor. Como vota a nobre conselheira Yara Lins? Com destaque. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com destaque. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Eu voto com o relator, Excelência, fazendo uma pequena sugestão que talvez deva se adequar à fundamentação das multas para a nossa atual lei orgânica. A fundamentação está tão somente no regimento interno. É uma mera sugestão, não sei se Vossa Excelência acha conveniente isso. Eu acho oportuno, ou sempre oportuno, mas meu entendimento, eu creio que a norma regimental, ela é, por si, autônoma o suficiente e tem força suficiente para obrigar.
mas é oportuno a vossa Posso retirar também sugestão. essa... Não, Tranquilo. Eu acompanho o relator, então, Excelência. Por maioria, vence o destaque do nobre conselheiro Érico Esteiro. Vamos ao processo número 2416-2018. Retorna após vista do nobre conselheiro Érico, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro. Passamos primeiro a palavra ao nobre relator. Excelência, eu não sei se o conselheiro quer fazer alguma consideração em relação a esse processo. O processo já veio à pauta, por decisão do plenário. Foi determinado que fosse o prefeito referendasse essa consulta. Eu entendi de forma diversa, mas foi vencido. E no retorno agora, mesmo solicitando o comparecimento do prefeito no processo, ele se esquivou após a anuência e não apresentou nenhum fato novo. Por isso eu estou propondo o arquivamento. Não sei se o conselheiro quer fazer alguma consideração adicional. Estou de acordo. Então está pacificado. Vamos à pauta do nobre conselheiro Érico Esteiro. Nós temos 3 processos. Nos processos número 11.553 de 2016 e no 10.207 de 2016 são apensos, temos sinalização de vista por parte da nobre conselheira Yara Lins. Dessa forma, a vista foi concedida por essa presidência. No processo número 11.480 de 2019, não há sinalização de destaque ou pedido de vista. Assim, dou por aprovado o referido processo. Vamos à pauta do conselheiro Josué Filho. Nós temos 7 processos. No processo 17.548 de 2019, temos sinalização de destaques por parte do conselheiro Luiz Henrique. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico Esteiro, passo inicialmente a palavra ao nobre relator. Bom dia a todos. Quem é Jamile Soares Moura? É uma contribuinte da Previdência do Estado há 29 anos, que trabalha numa função elementar com um salário menor do que 2 mínimos. O que é ela? Uma revisão, porque ela esbarra-se, embora tendo contribuído ao longo dos anos para a Previdência, o seu adentrar no serviço público não tinha ocorrido por concurso. Nobre revisor, permita, presidente, particularizar. Troque de posição e fique no lugar da Jamile. Expectativa de aposentadoria, tranquila, de repente recebe a ilegalidade. O que a faz, mesmo sem advogado, recorre pela segurança jurídica, pela apropriação indébita do Estado em enriquecimento ilícito, e seguindo inúmeros julgados dessa Corte de Contas, o relator desta matéria, claro que uma grande pontada de humanismo e pouco conhecimento do direito, abstrai-se da absoluta legalidade para procurar um senso comum de justiça. Deixar a dona Jamile de seca-meca, que é ilegal e que teria que ser remetida ao INSS se o Estado não pactuou suas contribuições, seria deixar sem renda alguma. Ou seja, no pânico, num desespero que já levou determinadas pessoas, como lhe falei, particularmente ao óbito pelo desespero. Eu, no meu voto, eu cito tudo isto e os julgados para que peça a essa Corte que modifique a decisão, considere-se legal pelo tempo de contribuição, pela idade, pelo que dispõe a súmula 17, a segurança e os julgados, números 1206 de 2014, 107/75 também de 2014, 123/32 de 2015 e outros como 108/02 de 2016. Espero eu, nobre revisor, que Vossa Excelência possa acolher a defesa desta cidadã, que não pode ficar sem recurso algum e sobreviver. É uma questão de justiça, de humanidade, de tempo de contribuição, de idade, numa função elementar auxiliar.
Com a palavra, o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Gostaria de cumprimentar o conselheiro Josué e, com todo respeito, manter e reiterar a minha humilde manifestação, o meu humilde destaque nesse processo, a título de contribuição apenas, Excelência. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, como vota a nobre conselheira Yara Lins? Voto com o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Por maioria, aprovado na forma do voto do relator. Vamos ao processo de 17.553 de 2019. Também há uma sinalização do conselheiro convocado Luiz Henrique, registrando o impedimento do nobre conselheiro Érico Desterro. Passamos a palavra ao nobre relator Josué Filho. As premissas são de atender esta reivindicação, cujo voto Vossa Excelência encontrará no sistema, e que eu vou resumi-lo, dando provimento para modificar, para que se faça incluir como legal, no cargo de agente comunitária da saúde, do quadro pessoal da Censa, da saúde municipal, pelos julgados anteriores. Me perdoe, mas eu me preparo a noite todinha para seguir um roteiro. Também amparado na súmula 17, direito administrativo, nas admissões de servidores públicos ocorridas há mais de 5 anos, contados do ingresso no ato publicado dessa Corte de Contas, o TCE Amazonas determinará o registro das admissões, salvo comprovada má-fé. Não é o caso. Daí a razão de acolher e pedir aos senhores que deem provimento e tornem legal a aposentadoria da senhora Maria Luzanira Mota, do quadro de assistente administrativo da Secretaria de Saúde. É o voto, presidente. Com a palavra, o nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique, destacante. Obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentando o conselheiro Josué Filho, com todo respeito, gostaria de reiterar meu destaque inserido no sistema. Obrigado, Excelência. Em discussão, em votação, como vota a nobre conselheira Yara Lins? Com o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, por 3 a 1, o mesmo quórum, por aprovado, por maioria. No demais, considerando a ausência de destaque pedido de ficha, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Vamos à pauta da nobre conselheira Yara Lins. Nós temos 22 processos. No processo 2386 de 2013, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro convocado Luiz Henrique. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora. Mantenho o meu voto, que se encontra disponibilizado no sistema, Excelência. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Ao tempo que cumprimento o conselheiro Yara pelo voto, gostaria também de reiterar a minha indicação de destaque e colocar à disposição dos senhores conselheiros. Obrigado, Excelência. Em discussão, em votação, como vota o nobre conselheiro Érico Desterro? Com a relatora. Como vota o nobre conselheiro Josué? Com a eminente conselheira Yara Lins. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Acompanha a relatora. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Vamos ao processo número 11.239 de 2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passamos a palavra ao nobre parquet para a manifestação. O Ministério Público de Contas se manifesta pelo conhecimento dos embargos e negativa de provimento. Então, dou por aprovado, nos termos do Pacificado. voto do pacificado. No processo número 1567 de 2018 e no número 1568 de 2018, são apensos, consta registro no sistema os impedimentos do conselheiro Josué Filho, dos auditores Alípio Filho, Luiz Henrique e Mário Filho. Dessa forma, considerando a ausência de quórum para julgamento. Eu tenho uma questão preliminar neste processo. Pois não, o conselheiro convocado Mário Filho, com a palavra. Eu sou relator de processos apensos a este recurso, que é um recurso de reconsideração de uma prestação de contas. Então, creio que eu esteja apto a votar neste processo.
Creio que eu não estou impedido. Vamos rever o quórum aqui, então. Mas acontece que eu estou impedido. Então, não vamos retirar de pausa o Porque, processo. vou explicar. Eu relatei o processo 4.281/2008, Então, está retirado de pauta o processo. que eu tinha feito destaque, mas não posso fazer o É destaque. processo, são dois processos, é o 1567-2018 e o 1568-2018, são apenas. No processo número 11.518-2018, de 2019, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral, passa a palavra, inicialmente, à nobre relatora. Mantenho meu voto que se encontra disponibilizado no sistema, Excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro Érico Desterro. Eu discordo respeitosamente do voto e concordo parcialmente com o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, nos seguintes termos. Conhecer, dar provimento parcial, entendendo como sanados os itens 1.8 e 2.1, suscitados no relatório voto original, conforme recomendado pela DICOP e pela DICAMI, no presente processo, logo subsistindo a reforma apenas do item 10.5 do acórdão e, portanto, reformulando para reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 13.700. Algumas das impropriedades que permanecem abarcadas pelo item 10.5 do acórdão e que, portanto, justificam a manutenção do restante da decisão anterior, que é pela rejeição e aplicação de multa, não execução dos serviços da reforma geral da Escola Municipal Clara Campos, uma vez que as obras só poderiam ser licitadas quando houvesse previsão de recursos orçamentários que assegurassem o pagamento das obrigações, cumprimento do cronograma e, por conta de ato eleitoreiro de distribuição gratuita de materiais. Esse é o meu voto. Em discussão, em votação, como voto o nobre conselheiro Josué Filho. Com a conselheira Yara, mas que na redação fique bem claro que ele dá uma multa de 10 mil e que é do conselheiro Érico era 13, nem vejo muita divergência numeral. Com a conselheira Yara, com a multa de 10 mil reais. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, Excelência. Por maioria, prevalece o voto da relatora. No processo 11.660, 2019, temos sinalização de vista por parte do conselheiro Érico Desterro. Visto concedido. No processo número 473, 2009, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, registramos impedimento do auditor Alípio Filho, do auditor Mário Filho. Passa inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto que se encontra disponibilizado no sistema, Excelência. Com a palavra o nobre conselheiro Érico Desterro. E o meu voto é pela negativa de provimento e manutenção, portanto, da decisão, acompanhando o Ministério Público junto ao Tribunal. Em discussão, em votação, como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Pela legalidade da admissão de pessoal. Como vota? Está impedido com o auditor Alípio, Mário Filho. Como vota o nobre conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, Excelência. Então, registramos o empate. Essa presidência acompanha o voto da relatora. Por maioria, dou por aprovado. No processo 12.795 de 2019, temos sinalização de destaque do nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique. Passamos inicialmente a palavra à relatora. Eu encampo destaque, Excelência. Apaziguado, dou por aprovado. No processo 585 de 2019, temos sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, registramos o impedimento do conselheiro Josué Filho, Júlio Pinheiro, Ari Moutinho, Júlio Cabral, auditor Luiz Henrique. Passo inicialmente a palavra à relatora.
devendo ser convocado o nobre auditor Alípio Filho para que tenhamos quórum no referido processo. Mantenho meu voto, excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro Quérico de Estevam. Pela negativa de reforma do acórdão original, de acordo com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Desculpa, eu passei a palavra a Vossa Excelência, eu estava navegando aqui na pauta toda, Vossa Excelência se manifestou? Desculpa. Então vamos a... Está impedido. Então vamos convocar o conselheiro Mário Filho. Como vota Vossa Excelência, conselheiro Mário Filho? Com a relatora. Como vota o conselheiro convocado Alípio Filho? Com a relatora, excelência. Por maioria, dou por aprovado. No processo 610/2019, temos citação de destaque por parte do conselheiro Quérico de Estevam. Dessa forma, registramos o impedimento do conselheiro Mário Filho. Passo inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto, excelência. Com a palavra o nobre conselheiro Quérico de Estevam. Processo número 610. 610/2019, nobre conselheiro. Mantenho, pelo não provimento do recurso, manutenção, de acordo com o parecer do Ministério Público. Em discussão, como vota o conselheiro Josué Filho? Com a eminente relatora. Deu para ouvir, presidente? Com a relatora. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, excelência. Acompanho a relatora. Por maioria, dou por aprovado. No processo 691/2019, 690/2019, são apenas, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Quérico de Estevam. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, do auditor Alípio Filho e do auditor Luiz Henrique, passo inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto, excelência. Passamos a palavra ao nobre conselheiro Quérico de Estevam. Registrando que o tribunal tem se equivocado demasiadamente pelo visto, porque nós estamos revendo todas as decisões anteriores, o meu voto é pela manutenção da decisão anterior, de acordo com o parecer do Ministério Público. Como vota o nobre conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Essa presidência, eu acho que aqui ficou... Estou impedido. Os impedimentos são do auditor Mário Filho, do auditor Alípio e do conselheiro Josué, exatamente. Mas aqui não consta. Auditor Luiz Henrique, desculpa. E o auditor Alípio. Então, eu tenho que me manifestar e eu acompanho o voto da relatora. Vamos ao processo número 762/2019. Temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Quérico de Estevam. Dessa forma, registrando o impedimento da conselheiro Josué Filho, passo inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto, excelência. Com a palavra, o nobre conselheiro Quérico de Estevam. Pela manutenção da decisão, de acordo com o Ministério Público. Como vota, em discussão, como vota o nobre conselheiro Josué está impedido. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, excelência. Está impedido, excelência. Não, o conselheiro Henrique não está impedido, não. Só tem impedimento do conselheiro Josué Filho. Não, excelência, verifique, por favor. Alípio. Está aqui no sistema o impedimento do conselheiro Josué Filho. Então, vence o destaque. Olha, é só para vocês entenderem que é o processo número 762/2019. Ao impedimento do conselheiro Josué Filho. Vence o destaque. 791, 3 impedimentos. Josué. 791, excelência. É o processo número 762/2019. Ah, tá. Ah, 62. Não teve destaque aqui. O 791 já foi votado. Já foi votado isso. Já foi aprovado. Então, vence o voto de destaque. Eu acho No demais processo, considerando a ausência de destaque,
e pedido de vista, declaro aprovado no termo do voto do relator. Mas, olha, estamos aqui observando, eu acho que foi... Tem que corrigir isso aqui. Prevaleceu o teu voto, sim. No 762. Foi com o relator, outro com o destacante. Então, na realidade, eu estou sendo alertado aqui que foi empate. Aí Vossa Excelência desempatou. Eu desempenho, mas não, o 762 nós estamos discutindo agora. Era aquele que estava discutindo. Não, ele está retornando, porque ele já então, foi voto agora, sim, eu voto com a relatora. Ele foi logo após o 610. Há uma confusão do outro que nós fizemos com esse outro. Eu vou acompanhar a relatora, então não ganhou destaque, ganha o voto da relatora no processo 762 de 2019. Ok. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto da relatora. Vamos à pauta do conselheiro convocado Mário Filho. É o 791 e o 790, só penso. Foi aquele que nós votamos, que eu votei. Porque, na realidade, eu vou em inversão. Nós votamos primeiro o 791 e o 790 e depois votamos para o 762. Está resolvido e esclarecido. Vamos à pauta do conselheiro Mário Filho. Conselheiro convocado Mário Filho. Temos 3 processos. Há uma sinalização de vista por parte da conselheira e essa presidência defere. No processo 17, 040-2019 e no processo 16, 708-2019 são apensos. Temos sinalização de destaque do nobre conselheiro Hélio Desterro, dessa forma registrando os impedimentos do conselheiro Josué Filho e do auditor Luiz Henrique, passa inicialmente a palavra ao relator, devendo ser convocado o nobre auditor Alípio Filho para que tenhamos quórum nos referidos processos. Eu mantenho meu posicionamento, Excelência, conforme o voto disponibilizado no sistema. Voto do destacante. É mais um recurso que o tribunal volta atrás nas suas primeiras decisões, não é? E eu não vejo nenhuma razão para isso, e por isso, acompanhando o Ministério Público, voto pela manutenção da primeira decisão do tribunal. Em discussão, como vota a conselheira Yara Lins? Com o relator. Como vota o conselheiro convocado, auditor Alípio Filho? Com o relator, Excelência. Então, por maioria, dou por aprovado na forma do voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de pedido de vista e destaques, dou por aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Nós temos 5 processos. No processo número 12.896, 2019, temos embargo. Dessa forma, passamos a palavra inicialmente ao parquê. Registro o impedimento do nobre conselheiro Ari Moutinho. Pelo conhecimento e negativa de provimento. Apaziguado, dou por aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, o pedido de vista, declaro aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Vamos à pauta do auditor Alípio Filho. Nós temos 22 processos. No processo 10.140, temos embargo. Dessa forma, passamos a palavra ao parquê. Pelo conhecimento dos embargos e negativa de provimento. Apaziguado, dou por aprovada a proposta de voto. No processo 11.211, 2014, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Hélio Desterro. Dessa forma, inicialmente, passamos a palavra ao relator. Excelência, em relação a esse processo, a propositura do conselheiro é a aplicação de multa ao senhor José Suedindei. Eu me inclinaria também à aplicação desta multa, mas amparado aí no artigo 307 do Regimento Interno, que trata da multa proporcional ao dano. Todavia, em razão da materialidade dos valores envolvidos, eu deixo de aplicar, Excelência. Então, com as vênias de estilo, eu não acolho a propositura e mantenho a proposta de voto do jeito que está. Com a palavra o novo conselheiro Érico Desterro. O voto do relator propõe alcance de R$ 87 mil. E a lei orgânica do tribunal determina que quando há um alcance, sobretudo dessa monta, isso deve ser acompanhado de uma sanção, que será uma multa, deve ser uma multa. E a minha proposta é exatamente, meu voto, aliás, é no sentido de que seja aplicada igualmente uma multa de R$ 15 mil.
Nada que depois, num recurso, o tribunal não possa rever e tirar tudo, alcance, multa e outras coisas. Em discussão. Em votação. Como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Creio que não há problema. Uma coisa implica a outra. Se houver alcance, haverá sanção. Daí a razão de aditar o voto do eminente relator a multa de R$15 mil. Com destacante. Como vota a nobre conselheira Yara Lins? Relator e destaque. Com destaque. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Acompanho o destaque. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, excelência. Por unânime, vence o voto de destaque do nobre conselheiro Cléber Desterro. Nos processos 13.555 de 2018, há um pedido de vista, essa presidência concede. No processo 14.609 de 2019, pedido de vista pela conselheira Yara Lins. No processo 14.609 de 2018, há uma sinalização de vista por parte do conselheiro Érico, que está diferido. No processo número 17.120 de 2019, tem uma sinalização de destaque pelo conselheiro Érico Desterro, o qual já é voto conhecido e vencido nessa corte. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Ari Moutinho Júnior, dou por aprovado por maioria o referido processo. No processo 852 de 2019, temos embargos. Dessa forma, passamos a palavra ao parquê. Pelo conhecimento e negativa de provimento. Em discussão, em votação, como vota o nobre... Há um destaque do nobre conselheiro, perdão, há um destaque do nobre conselheiro Desterro. Passa a palavra a Vossa Excelência. É o processo 852, o parquê já se manifestou, é uma proposta de voto, então está em discussão e votação, não há destaque. Como vota o nobre conselheiro Érico Desterro? Eu agora me confundi, senhor presidente. Qual é o processo? É no embargo, Excelência. Acompanho. Não é, o embargo não é... Não está pacificado isso? Então... Está pacificado? Desculpa, eu não acompanhei. Então, estou por aprovado. No processo número 17.373 de 2019, tem instalação de vídeo para o conselheiro Érico, do vice-conselheiro por essa presidência. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, pedido de vista, é declarado aprovado nos termos da proposta do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Nós temos dois processos. No processo 541 de 2019, há oscilação de vista por parte da conselheira Yara Lins. Dessa forma, do vista concedida. No processo 13.165 de 2019, não há sinalização de destaque ou pedido de vista. Assim, dou para aprovado o referido processo. Vamos à pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 5 processos. No processo 418 de 2019 e no processo 161/80 de 2019, temos sinalização de vista por parte da nobre conselheira Yara Lins, vista concedida por essa presidência. No demais processos, considerando a ausência de destaque, o pedido de vista declara aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Vamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa temos 11 processos, todos de minha relatoria, sem nenhum registro de destaque. Contudo, faculta a palavra e o tempo que for necessário para apontamento por parte de Vossa Excelência. Não havendo manifestação, dou por aprovado. Vamos convocar a nossa próxima sessão para o dia 24 de março, no horário regimental, fazendo valer todas as determinações da nossa portaria. Declaro encerrada a sessão, desejando... Presidente, só gostaria de parabenizar as 2 pessoas que estão se aposentando e que Deus possa abençoá-las nessa nova etapa da sua vida. Registrado, conselheira. Desejando a todos que Santa Clara ilumine seus caminhos, fica encerrada a sessão.